Olá, alunos! Hoje nós vamos continuar falando um pouco, sobre o conteúdo da última aula, que foram os homônimos. Também vamos falar sobre anáfora e vocábulos de sentido geral, que são os conteúdos que aparecem na sequência na apostila de vocês. Então, relembrando lá o que são homônimos. Então, os homônimos são aquelas palavras com significados diferentes, mas que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou grafias diferentes e a mesma pronúncia. São palavras que têm significados variados, mas têm a mesma escrita e o mesmo modo de falar, ou a escrita diferente e o mesmo modo de falar, e às vezes até o mesmo modo de escrever, mas o modo de falar é diferente. Então vamos ver ali os tipos de homônimos. Temos então os chamados homônimos perfeitos, que são aqueles que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas têm mais de um significado. Por exemplo, são do verbo ser, na terceira pessoa do plural, eles são, e são no sentido de sadio, de saudável, como nós vemos aqui, ó. As crianças são espertas, é o verbo ser. E o menino está são, ou seja, ele está saudável, está sadio. Então a pronúncia e a escrita são iguais, mas nós temos significados diferentes. Na aula passada eu comentei, por exemplo, da palavra canto, que é um canto, pode ser o canto da sala ou pode ser o canto do pássaro, a cantiga. Então, também é um exemplo de homônimo, porque são palavras que têm a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas têm mais de um significado. Então, o homônimo perfeito, quando não muda nada, apenas muda o significado. A escrita e a pronúncia são idênticas. Temos também os chamados homônimos imperfeitos, que são aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, mas grafias diferentes. Por exemplo, a palavra acento com C e acento com dois S's. Então, no exemplo, eu coloquei ali, coloque o acento nas palavras. O acento com C tem o sentido de acentuação da língua, acentuação das palavras da nossa língua. Agora, ali no outro exemplo, retorne ao seu assento e fique quieto. O assento com dois S é o assento de sentar. Como se pode ser uma poltrona, por exemplo, uma cadeira, é um assento. Então, a pronúncia é a mesma, a escrita é diferente, o significado é diferente. Então, nós chamamos de homônimos imperfeitos. Outro caso também, que às vezes aparece, são os homônimos que apresentam a mesma grafia, mas pronúncias e significados diferentes, como nós temos aqui em vou colher algumas laranjas e pegue a colher para a sobremesa. Então, no primeiro, colher é o verbo, então tem um som fechado do O, colher. No segundo, nós temos o O com um som aberto, um fonema aberto ali, colher, que deixa o substantivo. Então, o verbo tem um som um pouco fechado e o substantivo tem um som agudo, aberto. Então, pegue a colher. A escrita é a mesma. Então, também é um exemplo de homônimo imperfeito. Ok? Lá na apostila, nós vimos também um poema, que é Além da Imaginação, e neste poema aparece a anáfora. O que é uma anáfora? Uma figura de escrita, uma figura de linguagem que muda a estilística do texto. Então, a anáfora consiste na repetição de uma expressão ou palavra no início dos versos de um poema. Então, por exemplo, aqui, lendo novamente lá o poema Além da Imaginação, que diz assim, tem gente passando fome e não é a fome que você imagina entre uma refeição e a outra. Tem gente sentindo frio e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente e não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança e não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos e não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro e não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda e não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Então, neste poema, que a gente comentou um pouco na última aula, nós temos ali a repetição no início dos versos, das expressões. Tem gente e não é, e entre. Então, a cada 3 versos nós temos essa repetição. Então, tem gente, vai aparecer algumas vezes,
e não é aparece na sequência, e entre também aparece na sequência. Então, essa repetição nos versos, né, no início dos versos, a gente chama de anáfora. Então, sempre que houver uma repetição no começo de cada verso de um poema, né, nós teremos um exemplo de anáfora. Também vamos encontrar neste poema vocábulos de sentido geral. Então, lá nós temos o que? A palavra gente. A palavra gente aparece repetida várias vezes. E o que esse gente significa? Ele traz o que? Um sentido mais geral para o texto, né? Por exemplo, nos versos ali, ó, tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha. Nós sabemos quem é essa gente? Falando de maneira geral, generalizando. Então, são palavras de sentido geral que apresentam um conceito de maneira mais superficial, mais totalizante, mais generalizante, né? Que é o caso de gente, e também quando aparece a palavra coisa. Né? Então, quando eu digo faça alguma coisa agora, pode ser várias coisas, o que exatamente é. Então, dá uma ideia mais ampla, mais generalizante. Né? Então, no poema, a palavra gente foi utilizada como um recurso estilístico para falar dessas várias pessoas que passam dificuldade, né, que estão numa situação bem difícil, que para a gente parece que é só imaginação, mas para elas é uma realidade muito dura, muito difícil, né, que vai muito além da nossa imaginação, né, de quem não está na mesma condição. Então, gente ali é para representar todas as pessoas que passam por essas situações descritas no poema, certo? Então, uma dica para vocês também, eu já comentei em algumas redações que eu corrigi, é cuidado com o uso dessas palavras. Aqui no poema, além da imaginação, a palavra gente foi utilizada intencionalmente, é uma intenção do autor utilizar dessa maneira. Né? Agora, no texto de vocês, tomem cuidado com o uso de palavras de sentido geral, que pode deixar o texto confuso, muito abstrato, muito superficial. E isso faz com que vocês percam, né, o sentido do texto ali, né, tenham dificuldades de coerência na escrita. Então, bastante cuidado com esse uso. Tem contexto que dá para usar e tem contexto que não é indicado, certo? Então, para praticar, vocês vão fazer os exercícios da apostila da página 43 até a 46, certo? Então, preste atenção na próxima aula, que será outro conteúdo, e nós iremos conversar um pouquinho mais sobre isso também. Até mais!